dicionário, o significado de clamar ao Senhor. Clame sem cessar. Amém? E louvando ao Senhor quando eu estou fazendo qualquer coisa. Muitas vezes no salão, eu colocava lá na rádio evangélica, eu colocava um CD, chegava um cliente e pedia para tirar. Eu ali não ia nem escutar o que a cliente estaria ouvindo, porque às vezes eu estou lá no salão com um secador, eu não escuto mesmo nada. Não dá para escutar quase nada, mas eu falava, não, minha querida, não posso. Assim, com um jeito, e a cliente que sentava acabava gostando, sabe? Deus começava a ir trabalhar. Eu pensando, tá vendo? O seu tiro já podia ser uma artimanha era uma artimanha do inimigo, para não deixar. Se Deus mandou deixar naquele dia, o dia inteiro naquela rádio, como eu deixava sempre, poucas vezes que eu tirava, poucas vezes que eu botava um CD do mundo, eu nem boto, mas graças a Deus, gostava muito de música do mundo, mas Deus foi libertando, foi tirando isso calmamente, devagar, e hoje meus CDs estão lá, largados a poeira, largados lá ao que quiser, se quebrar, amém, nem ligo mais, mas estão lá. Não dou para outras pessoas porque eu não tenho nem para quem dar, porque as pessoas que estão na minha família, eu não quero que escute aquilo, eu quero que escute louvor, então eu não vou instigar a escutar coisas do mundo, apesar que eles nem gostam, glória a Deus. Amém. E a minha irmã mesmo, o marido dela não é evangélico. Amém. Glória a Deus. Ainda não é evangélico. Glória a Deus. Ainda não foi conquistado pelo Senhor. Glória a Deus. Mas vai ser, em nome de Jesus. Pela perseverança dela, pelas minhas orações, pelas orações do meu pai. Aleluias. E ele sempre compra DVD evangélico, CD evangélico para ela, e senta lá e vê, assiste, escuta as músicas. Glória a Deus. E eu creio que ali Deus já está trabalhando, já está agindo. Ele veio também de uma família espírita. Ele era envolvido com o espiritismo. Não está mais envolvido, graças a Deus. Mas cabe a ele se achegar a Deus. Cabe ele sentir a necessidade de vir a Deus. E minha irmã tem agido ali com obediência, com sabedoria. Sabe, eu dou honra e glória ao nome do Senhor pelo agir que ele tem feito na vida da minha irmã. Ela tem se tornado ali um vaso do Senhor. Sabe, ela me liga assim com palavras assim que eu falo, meu Deus, é ti, só pode ser de ti, não tem como. Sabe, ela não sabe de nada, eu não revelo, eu não abro assim muitas coisas para ela, e ela liga para mim, falando coisas que vêm até me confortar, me alegrar, sabe, alegrar o meu coração. Sabe, minha mãe também fala comigo, meu filho, glória a Deus, Deus te abençoe. Eu falo, Pai do Senhor, ela me responde, vem na igreja. Então ela já está decretando que o Senhor é o Senhor da vida dela, que o Senhor Jesus é dono da vida dela. Eu ajo com eles na obediência do Senhor. Quando eu chego lá, eu tenho que falar, eu tenho que ser enérgico, porque os irmãos me veem assim pequenininho, baixinho, né? Mas a minha família, eu sempre fui um dos mais autoritários. Sempre fui, não assim autoritários, mas sempre fui um dos mais assim, que tinha autoridade sobre eles. Quando eu falava, eles falavam assim, eles refletiam. Então o Senhor usa disso para que eu venha falar com eles. Certo dia eu cheguei na minha mãe, Dia das Mães, se eu não me engano, e meu irmão falou, olha, sua sobrinha não está falando com a sua mãe, com a avó dela. Eu, como é que é? Que história é essa? Eu me lembrei do presbítero Jorge, que ele fala, como é que é? Que isso? Não vai fazer? Eu encostei ela na parede mesmo, tem 12 anos. Você o quê? Não está falando com a sua avó? Comecei a citar a palavra na Bíblia para ela. Honra teu pai e tua mãe. Vó também é pai e mãe. Vó também já foi. Se é pai da sua mãe, então é pai, é mãe. Amém? Tem que honrar. Aí ela ficou assim, quase chorando. Eu falei, não chora. Não chora, não estou brigando com você. Mas falando energicamente com ela, falando que Deus mandou eu falar, obedecendo a Deus, na frente de todo mundo. A minha irmã se calou, o esposo dela não estava lá, minha mãe também ficou calada, meu pai também. Eles só ficaram olhando para mim assim. E o que eu tenho dado a honra e glória ao nome do Senhor, como eu já falei aqui em testemunho, é o testemunho de vida, é o que as pessoas têm enxergado na minha vida. Deus me sonda, eu sou falho, glória a Deus. Deus sabe o quantas falhas eu tenho, Deus sabe o quanto eu preciso me humilhar, o quanto Ele ainda precisa me transformar para eu estar fazendo a obra dEle, porque é incessante. É incessante o nosso buscar, o nosso querer, o nosso trabalhar para o Senhor é incessante. É obedecer a todo momento, é trabalhar. Esse é mandamento do Senhor, é fazer todo dia para o Senhor, fazer incessantemente com abundância para Deus. Aleluia. Sem cessar. Amém? Mas é o que eu tenho dado honra e glória, é o que Ele já tem enxergado na minha vida, o testemunho de vida que eu tenho levado. Eles como meus familiares me conheceram, eu sempre fui aberto para com eles em tudo, o que eu fazia, o que eu não fazia. Nunca fui de fazer nada errado, graças a Deus. Nunca fui de beber, de fumar, de me drogar, graças a Deus. Nunca bebida, já bebi, cigarro sim, mas droga nunca experimentei e nem pretendo, jamais pretendi experimentar, glória a Deus. Tive curiosidade, mas Deus já trabalhava comigo nessa área já
antes de eu conhecê-lo, porque Ele já me conhecia, porque Ele já falou comigo que me sondava desde o ventre, porque Ele fala na sua palavra que Ele nos sonda desde o ventre. E aí eu tenho visto a minha obediência a Deus, sabe, o meu querer, até na minha vestimenta, até no meu modo de falar, eles têm visto a diferença, a obediência que eu tenho levado a Deus. Até meu pai, que é cristão, se surpreende com isso. Glória a Deus. Isso serve de exemplo. Como foi as pessoas, os clientes que passaram lá pelo salão, viram também como era a minha vida, viram como era o meu ânimo, viram como era o meu atender, o meu falar, sabe, até o meu contender com uma pessoa. Eu nunca falava, me exaltava, nunca saía do meu ânimo, nunca perdia, sabe, a minha voz, nunca perdia ali, nunca exaltava a minha voz para não dar glória ao demônio, não dar glória a Satanás. Eu tinha que dar glória ao Senhor Jesus. Já passei por bons bocados, nesse um ano e pouco, passei por bons bocados no salão, mas todas as pessoas, sempre na presença de várias pessoas. Nunca o inimigo permitiu que eu estivesse sozinho. Sempre ele veio para me afligir, me atacar, quando havia mais pessoas na presença. E eu simplesmente, quando Deus falava, calado, calado. Quando Deus falava, fala, eu sou contigo. Amém? Eu falava. Certa vez, uma certa pessoa quis debochar das músicas de Deus. Estávamos eu e Samuel. Naquele dia, Deus podia ter falado, fica calado, mas Deus falou, não permita que ninguém zombe da minha presença. Ela não conhece, então ela tem que saber que eu sou Deus, não permita. Eu falei, isso é música de Deus, isso não é música do mundo, não é carnaval, como ela disse. Não é carnaval, isso é música de Deus e eu exijo respeito pelo meu Deus. Amém? A partir daquele dia nunca mais houve um deboche. Eu podia cantar, fazer o que fosse. Como eu já falei, às vezes eu estava limpando o salão, Deus me tomava naquele salão. Deus falava, eu preciso que você marche agora. Deus, o presbítero Jorge viu um demônio entrando na casa dele no sábado, sexta-feira, amém? Eu cansei de estar sentado naquele salão. Quando eu olhava por espelho, tinha uma mulher parada olhando para mim, toda vestida, toda paramentada, para tentar entrar, mas não deixava, porque os anjos do Senhor estavam acampados naquela porta. Porque os anjos do Senhor eram uma obediência a Deus. Como Deus falava para mim orar todos os dias, para Ele enviar os seus anjos e colocar naquela porta, eu obedecia. Às vezes me esquecia, eu voltava para orar e pedia, Senhor, acampa os seus anjos nessa porta, amém? E todas as vezes, e certa vez eu virei assim, quando eu olhei tinha um homem. Esse eu vi, assim, geralmente a mulher eu via pelo espelho. Quando eu olhava para trás ela não estava. Esse homem eu vi frente a frente. Eu falei, misericórdia, Senhor, queima ele em nome de Jesus. Se Deus começou a falar comigo, começou a me tomar naquele salão, eu sozinho, eu falei, Senhor, glórias ao teu nome. Se estivesse passando alguém, carro, conhecido, desconhecido, tinha chance que eu estava maluco? Amém, era para Deus. Não estava fazendo para homem nenhum ver. Estava obedecendo o que Deus falou. Deixa eu falar contigo, deixa eu agir. É necessário. Foi um dia até que durante a manhã nada aconteceu naquele salão. Não entrava nenhuma mosca. Eu falei, Senhor, o que é isso? Pleno sábado. Misericórdia, Senhor. Quando eu me virei de frente com esse demônio, querendo me afligir, querendo me atacar, o Senhor falou, toma agora posse disso que eu lhe dou e você vai ser revestido, usa o que eu lhe dou. Eu falei, amém, glória a Deus. Deus começou a me tomar ali naquele local, em obediência a Ele. Eu falei, meu Deus, na minha mente eu falei, meu Deus, se passar alguém, mas glória a Deus, vou fazer a vontade do Senhor. E a partir daquele momento, não demorou meia hora, começou a chover cliente. Glória a Deus. Quer dizer, estava impedindo o agir de Deus ali para abençoar a minha vida. Porque nós devemos estar ligados com Deus, em obediência a Deus, ouvindo a voz do Senhor, estar em obediência no mundo espiritual, ouvindo a voz dEle, sabe, se ligando no espiritual a todo momento. É complicado, muito complicado. Nós às vezes estamos afligidos, pessoas falando no nosso ouvido, nos chamando no trabalho. Mas se eu tiver um tempinho para reservar com Deus, agora eu vou me ligar com Deus, seja 10 minutos, 20 minutos, meia hora, glória a Deus. Deus vai ali falar contigo, vai te movimentar, vai fazer o agir. Às vezes não é nem para a sua vida, é para a vida de outrem, para a vida de outra pessoa que está lá no mundo, que está lá, um servo do Senhor, está precisando, está passando por uma batalha espiritual. E se você não obedece, amém, irmãos? Uma coisa também que eu tenho orado sempre, em obediência ao Senhor, que Ele tem me lembrado sempre. Quando for orar por qualquer pessoa, pede revestimento. Aleluia. Pede para Deus cobrir, tapar todas as brechas. Porque você entra numa batalha, é espiritual, não é carnal, não é aos nossos olhos. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Amém, irmãos? Nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós não enxergamos aquilo que nós estamos enfrentando. Pede revestimento, pede para que Deus venha tapar todas as brechas da armadura. Pede para que Ele te cubra com a armadura e não permita que nenhuma brecha fique descoberta.